Você sabia que milhões de bovinos são criados todos os anos em sistemas de confinamento para a produção de carne? Mas aqui não é só quantidade, é ciência, precisão e dedicação. Cada animal é cuidadosamente selecionado, alimentado e manejado para crescer saudável e produzir carne de alta qualidade. E como transformar esses animais em alimento em larga escala sem comprometer seu bem-estar? Neste documentário, você vai descobrir os bastidores de uma das indústrias mais discretas e impressionantes do agronegócio moderno. Uma operação técnica, massiva e quase invisível, mas que impacta a economia, o mercado global e o futuro da alimentação. Se você se fascina por ver como a agricultura moderna funciona nos bastidores, inscreva-se no canal. Assim, você não perde nenhum episódio e acompanha de perto histórias que normalmente ninguém vê, mas que mudam a forma como olhamos para a natureza e o alimento. Antes do sol tocar o chão do centro-oeste brasileiro, o confinamento já pulsa. Do alto, ele se desenha como uma cidade silenciosa cravada no cerrado. Linhas retas cortam a terra avermelhada. Retângulos perfeitos substituem o desenho irregular do pasto natural. Cada divisão abriga milhares de animais, formando uma superfície viva que se move lentamente, como se o solo respirasse. O ar carrega poeira, cheiro de grão triturado e vapor animal que permanece suspenso na madrugada quente. O silêncio não existe aqui. Apenas um som contínuo, grave, como o funcionamento de uma engrenagem orgânica que nunca dorme. Quando o sol finalmente rompe o horizonte plano do Brasil Central, ele não revela uma paisagem rural tradicional. Ele ilumina uma estrutura onde natureza, economia e tempo foram comprimidos em um único espaço. Aqui começa o dia. Mas o trabalho nunca parou. Durante séculos, o gado brasileiro caminhou lentamente sobre campos abertos. O crescimento dependia da chuva, do capim e da paciência das estações. Mas o Brasil mudou quando percebeu que produzir carne passou a ser também produzir velocidade. O confinamento surge como uma resposta à urgência global por alimento. Ao concentrar os animais, o país encurta ciclos que antes seguiam o ritmo do clima. O que levava anos nos pastos agora cabe em poucos meses dentro dos currais. É uma transformação silenciosa. O campo não desapareceu. Ele foi reorganizado para funcionar como um sistema calculado, onde cada dia tem valor econômico e cada quilo ganho é uma unidade de tempo recuperada. Ainda pela manhã, caminhões atravessam estradas de terra levantando nuvens finas que se misturam ao céu seco. Eles carregam milho, soja, suplementos minerais, colheitas que nasceram meses antes em outras regiões do próprio país. Dentro do confinamento, tudo se move com precisão quase coreografada. Máquinas distribuem ração formando trilhas amarelas sobre o chão escuro. Em segundos, milhares de animais avançam ao mesmo tempo. O som da alimentação é intenso, rítmico, coletivo, como uma cidade inteira almoçando no mesmo instante. Cada refeição representa uma equação cuidadosamente planejada. Cada erro representa milhares de quilos que podem deixar de existir. O sol brasileiro não apenas ilumina, ele pressiona. Ao meio-dia, o confinamento se transforma numa superfície que irradia calor. O ar vibra sobre o solo compactado. A temperatura sobe até o ponto em que o conforto do animal se torna uma variável econômica. Sombras artificiais se espalham como ilhas escuras. Aspersores lançam água que evapora antes de tocar o chão. Ventiladores gigantes tentam recriar ventos que o cerrado nem sempre oferece. Aqui, o clima não é cenário. É um adversário permanente. Um único dia de calor extremo pode alterar meses de planejamento nutricional e financeiro. Cada boi que entra nesses currais carrega uma história invisível.
Ele nasceu em outra fazenda, talvez a centenas de quilômetros dali. Sua genética foi escolhida anos antes. Seu crescimento seguiu estratégias que misturam tradição e biotecnologia. Produtores brasileiros tomam decisões baseadas em previsões de chuva, preços internacionais, custo de grãos e estabilidade política. São apostas feitas sem garantia de retorno. O confinamento parece apenas o final do processo. Na verdade, ele é o ponto onde todas as decisões passadas se encontram, e onde os riscos se tornam visíveis. Dentro das centrais de controle, telas exibem números que representam vidas em crescimento. Sensores monitoram consumo de alimento, ganho de peso, movimentação e sinais iniciais de doença. Softwares tentam prever comportamentos que o olho humano demoraria dias para perceber. O Brasil, conhecido por sua pecuária extensiva, passa a construir um modelo onde algoritmos observam rebanhos maiores que muitas cidades. Mas mesmo cercado por tecnologia, o sistema permanece vulnerável. Uma mudança repentina no clima ou a chegada de uma doença pode atravessar barreiras invisíveis que nenhum sensor consegue antecipar completamente. Quando o sol se põe, a atividade não desacelera, apenas muda de turno. Equipes trabalham sob iluminação artificial. Veterinários percorrem corredores de terra. Nutricionistas ajustam dietas baseadas em análises feitas poucas horas antes. Alimentar esses confinamentos exige plantações espalhadas por vários estados brasileiros. Estradas, silos, portos e frigoríficos fazem parte de uma rede que começa na lavoura e termina no prato de consumidores em outros continentes. Cada dia sem fornecimento de ração representa um sistema inteiro ameaçado. Existe um ponto crítico em cada ciclo produtivo. O animal precisa atingir o peso ideal exatamente quando o frigorífico tem capacidade de abate. O mercado internacional precisa aceitar o preço. O custo do milho precisa permanecer controlado. O clima precisa continuar estável. Se qualquer um desses fatores falha, o equilíbrio desaparece. Quanto maior o confinamento brasileiro, maior a precisão exigida. E maior o impacto de qualquer variação fora do previsto. O confinamento representa uma das maiores demonstrações da capacidade humana de organizar a produção de alimentos em larga escala. Mas ele carrega uma contradição profunda. Quanto mais o sistema tenta se afastar da natureza, mais ele depende dela. Precisa de chuvas regulares para produzir grãos. Precisa de solo fértil. Precisa de água abundante. Precisa de estabilidade climática em um planeta cada vez mais imprevisível. O Brasil se torna líder mundial ao ampliar produtividade por área. Ao mesmo tempo, amplia sua exposição às forças ambientais que não pode controlar. Quando a noite retorna ao cerrado, o confinamento permanece ativo. Luzes artificiais iluminam poeira suspensa no ar quente. O som coletivo diminui, mas nunca desaparece. O mundo continua exigindo mais alimento. A população cresce. A pressão por eficiência aumenta. A tecnologia avança tentando antecipar o imprevisível. Talvez o confinamento represente o futuro inevitável da produção de proteína. Talvez seja apenas uma etapa de transição para sistemas ainda desconhecidos. Enquanto milhares de animais respiram sob o céu aberto do Brasil, uma pergunta permanece ecoando entre as cercas, as máquinas e os campos de grãos que alimentam essa engrenagem.
Até onde é possível expandir a produção sem ultrapassar o limite invisível que sustenta a própria capacidade de produzir?